Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a situação da comissão técnica do Corinthians. O técnico Ramon Dias e o seu fiel escudeiro, seu filho Emiliano Dias, seguem bancados por Augusto Melo e por Fabinho Soldado. Mas há uma questão muito importante que a gente precisa passar para vocês nesse vídeo, é que existem jogadores insatisfeitos. Basta ver no elenco, jogadores que nunca mais tiveram oportunidades, ou aqueles, que a gente não sabe o motivo, pararam de ser aproveitados ou são pouco aproveitados pelo técnico. No caso, por exemplo, do derby contra o Palmeiras, Corinthians perdia por 2-0, morreu com 2 substituições, e o Thales Magno, por exemplo, sequer foi utilizado na partida. Um jogador que o Corinthians está pagando 5 milhões de reais a mais, já havia pago por ele, para ele ficar por empréstimo nesse período todo, e agora 5 milhões de reais a mais por apenas 6 meses. Quando ele paga 5 milhões por apenas 6 meses, ele ganha quase meio milhão por mês no Corinthians, faz aí você as suas contas, quanto que o Corinthians vai gastar então com o Thales Magno, já que ele fica até dezembro desse ano, o Corinthians gastando bastante, ele não é aproveitado. É um dos jogadores insatisfeitos, além dele tem outros também, Charles, Alex Santana, tem vários jogadores que estão insatisfeitos com o trabalho, claro, do Ramon Dias, do Emiliano. É claro que eu estou falando também de jogadores que não estão sendo aproveitados, mas existem sim aqueles titulares também que não curtem muito o trabalho do técnico. E existe também a ala, que é fechada com o Emiliano, principalmente, tá? Que a outra ala, inclusive, chama de panela, enfim. Então, o Ramon Dias, ele segue causando divisão no grupo, no sentido de opinião, não é que o grupo está dividido, rachado, mas no sentido de opinião em relação ao Ramon e ao Emiliano. Alguns gostam, outros não. E em relação ao Augusto, ele está mais preocupado em se segurar no cargo de presidente do que está preocupado com as questões do Corinthians, como reforços, enfim, e Ramon Dias. Então, eu acho que o torcedor corintiano não deve, aquele que não gosta do trabalho do Ramon, criar algum tipo de esperança que em caso de uma próxima derrota ele vai cair. Torça para o Coringão, porque ele não vai cair, tá? E mesmo que ele fosse cair, continue torcendo sempre pelo Corinthians, Foi assim no Campeonato Paulista, que assim seja com o torcedor corintiano, mas a situação do Ramon, por enquanto, é confortável com o Augusto e com o Fabinho, claro que são dirigentes, tudo pode mudar no clube, mas com o grupo, o bicho está começando a pegar. Deixa o like aqui, depois não diga que eu não avisei. Se o bicho está começando a pegar em relação ao Ramon Dias, já pegou faz tempo com a doutora Ana Carolina, tá? Ela é chefe do departamento médico do Corinthians e entrou com uma espécie de rota de colisão com o departamento de comissão técnica do clube, informação do meu amigo Chicaroli, confirmei, é verdade, existe realmente essa crise, esse racha em relação, não ao DM, tá? Vou ser mais específica, a doutora Ana mesmo, com a comissão técnica do Corinthians. E aí eu vou trazer as informações agora do canal Café do Setorista, separando as coisas, até para vocês entenderem quem está dando qual informação. O que eu apurei? Que a comissão técnica reclama muito de falta de transparência da doutora Ana em relação aos jogadores que estão lesionados. Eles não conseguem fazer o planejamento, volta do jogador, inclusive influencia até no preparo do time na semana, que vai influenciar na escalação, e eles reclamam que não há muita informação, falta informação, transparência da doutora em relação aos jogadores que ficam lesionados, principalmente do que eu estou falando agora, é prazo de retorno, tá? Eles nunca sabem quando que fulano vai voltar ou ciclano vai voltar, e eles ficam meio pilhados com isso. Ela também perdeu força em rota de colisão com o Fabinho Soldado, ela não se dá bem com o Fabinho Soldado, e o Fabinho tem muito mais força do que ela no clube hoje, e ela está perdendo esse braço de ferro com o Fabinho Soldado. Enfim, fora o DM, que a cada dia mais jogadores vão entrando no departamento médico, ela está perdendo tanto a moral no clube, ela é a chefe do departamento médico do Corinthians, e ela ficou extremamente magoada porque ela não foi escolhida também para viajar com o Rodrigo Garro. O Corinthians enviou outro médico, outro profissional, e não foi a doutora Carolina para acompanhar o camisa 8 em Madrid, na Argentina. Então, só para você ter uma ideia, ela sequer viajou quando enviou outro profissional para acompanhar o Rodrigo Garro na Espanha, quando ele foi fazer o trabalho como fisioterapeuta
para cuidar da tendinopatia no joelho direito, fisioterapeuta indicado por Memphis Depay, que é lá da Espanha. A situação dela é realmente de risco de demissão, e ela está realmente na mira da demissão no Corinthians, clima ruim para a doutora Ana Carolina. Se quiser se manifestar, a doutora Ana Carolina, claro, o canal Café do Setorista está aberto, inclusive uma entrevista ao vivo aqui comigo, enfim, ou então, se quiser, né, me chamar no WhatsApp, a gente também, né, está sempre pronto a ouvir, porque esse é o jornalismo. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir trazendo os bastidores do Corinthians. E agora, hein, Augusto Melo vai cair, vai ser, enfim, destituído do cargo. Como é que fica a situação de Augusto Melo no Corinthians? A Gazeta Esportiva soltou uma matéria que podemos, né, dizer que é bombástica, tá? Bombástica. Só para você ter uma ideia, a matéria é muito grande, depois você dá uma lida. A Justiça, né, concedeu a liberação, né, para os investigados e os seus advogados terem acesso ao conteúdo do processo envolvendo o Corinthians e a antiga patrocinadora, tá? A reportagem da Gazeta, não é o canal Café do Setorista, né, teve acesso a parte desse material em meio a centenas de páginas, a um despacho em que o delegado Tiago Fernando Correia, tá, responsável pelo caso aí, né, enfim, também, né, pelo departamento que é responsável por casos de lavagem de dinheiro, no processo, segundo a reportagem, o delegado afirma ter elementos suficientes para indiciar Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, que inclusive, né, está dando depoimento exatamente no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a reportagem diz que o processo, o doutor Tiago, né, coloca ali que há elementos suficientes para indiciar, né, o trio, né, inclusive o presidente do Corinthians, por associação criminosa, que é antigo crime de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro com receitas desviadas do próprio Corinthians para este fim criminoso. Segundo a matéria, está escrito lá. Tudo que eu estou lendo aqui está escrito, tá? Enfim, mais detalhes você pode acompanhar lá. Eu quero só trazer uma coisa para vocês. Hoje, informação também exclusiva, o CORE se reúne para falar das contas do Corinthians que vão ser votadas no próximo dia 28, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, o que me passaram, e que não dá para saber, são 300 conselheiros que vão votar as contas do clube, não dá para saber, né, se as contas vão ser aprovadas ou reprovadas. O que a gente sabe é que o CORE vai fazer, né, enfim, um parecer hoje, e também, né, outros conselhos, né, outros departamentos ali do conselho do Corinthians vai fazer também, né, os seus pareceres. Então a gente vai aguardar. O que me falaram é o seguinte: se as contas do Corinthians forem reprovadas, o estatuto não deixa claro. Então há duas vertentes, tá? Primeiro, ele pode ser afastado diretamente, já sair do cargo de presidente, ou ser levado a um novo processo de impeachment, tá? Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber no próximo dia 28. Então o Augusto, além da questão envolvendo a antiga patrocinadora, ainda corre esse risco no Corinthians em relação às suas contas, tá certo? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Augusto vai durar no cargo de presidente do Corinthians com tanto, né, com tanta coisa aí em cima dele? Depois você fala para mim e deixa o seu like aqui. Informação exclusiva também, quando o Igor Coronado vai retornar, né, a vestir a camisa do Corinthians. Vou te contar o que aconteceu com ele, se é grave ou se não é, e quando ele volta aos gramados, isso agora com exclusividade para você. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Pega essa, meu irmão! Olha só, Igor Coronado, hein? Ele que sofreu aí um probleminha no ombro, né? E não pôde jogar o clássico contra o Palmeiras. Enfim, socorreu no jogo contra o Vasco, né? O Coronado tinha tudo para emplacar agora como meia, né? Um camisa 10, já que o Garro tá fora. E eu que acertei no prazo do Garro, vocês viram que ele não voltou, vou te falar do Coronado agora. Ele sofreu uma luxação no ombro e foi um caso de quase cirurgia, tá? Então não foi um caso simples o do Igor Coronado, né? Uma luxação forte ali no ombro, que é considerado um caso, tá, de quase cirurgia. Então, só para você ter uma ideia, o Coronado só vai voltar a campo daqui 2 semanas, né? 2 semanas contando o dia da lesão. Então, quer dizer,
Ele não vai enfrentar o Fluminense, deve ficar a próxima semana fora e volta só na outra. Então, esse é o prazo aí para o retorno do Rodrigo Garro, 2 semanas fora, tá? Para ele retornar aos gramados, né? Eu definitivamente, eu sei que acontece, mas desisto de Rodrigo Garro. Desculpa, Igor Coronado, desisto de Igor Coronado, Garro não. Tinha tudo para emplacar e agora Coronado podendo voltar aos gramados somente daqui 2 semanas, tá certo? Comenta aqui sobre o Coronado.